Olá, hoje eu vou realizar a apresentação do meu trabalho intitulado Publicação e Reuso de Dados de Uso e Cobertura de Terra com RDF DataCube, onde os autores do trabalho é o Nerval Jesus Santos Júnior, Carlos Daniel, Felipe Martins, Denilson da Silva Bezerra e o Sérgio Souza Costa. Antes de mais nada, é interessante que façamos uma breve introdução. Mostre os objetivos, materiais e métodos utilizados, os resultados e discussão e a conclusão. Introdução. Mudanças de uso e cobertura de terra, né, também conhecidas pela sigla LUC, que significa Land User Land Cover Change do inglês, que é mudanças de uso e cobertura de terra, eles impactam diretamente o clima, a biodiversidade e a sustentabilidade. E isso é a partir de interações, né, entre sistemas, a mudança, né, de sistemas naturais, que podem ser rios, né, florestas, para sistemas humanos e sociais, né, que são a urbanização, a agricultura. E essa mudança, ela causa um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é interessante entender por que ele aconteceu, por que essa mudança ela aconteceu e como ela aconteceu. Né? Então, para isso são utilizados, né, os sistemas de informação geográfica para a gente analisar, né, um componente geográfico, uma camada geográfica. Bom, só que existem, né, limitações dos sistemas de informação geográfica quanto você conseguir importar um determinado informação, tipo de dado, e também exportar essas informações, né, de maneira que eu consiga salvar essas informações dentro de um banco de dados que ele consiga me fornecer, né, um significado semântico, né, e também para modelos de mudanças de uso e cobertura de terra. E o Linked Data, né, o DB Cells, a proposta do DB Cells, elas vem justamente para você, né, conectar informações, né? Você conseguir linkar essas informações, onde ela utiliza justamente o dado RDF. Os objetivos. O objetivo geral desse trabalho propõe um vocabulário padronizado baseado no RDF DataCube Vocabulary, com o objetivo de colaborar com a publicação, o reuso e a replicação de modelos de mudanças de uso e cobertura de terra em ambientes interoperáveis. Só que para satisfazer esse objetivo geral, é interessante satisfazer alguns objetivos específicos, que é construir uma base de dados adequada para esse tipo de modelo, utilizar, adaptar e estender vocabulários existentes, com ênfase no DataCube, publicar os dados e resultados de acordo com os princípios dos dados conectados em formatos estruturados e acessíveis na web. Bom, a metodologia ela foi dividida em 7 partes, onde a primeira parte, né, ela foi definida no projeto de pesquisa, que é justamente a escolha de um modelo espacial dinâmico. Né? E existem 3 etapas que já foram executadas, que é justamente a construção do banco de dados, da base de dados, a construção e o reuso desses vocabulários e a publicação dos dados e resultados. Né? E isso aqui fica em um ciclo, né? Só que esse ciclo é justamente para você realizar uma manutenção e melhorando a qualidade desses dados, colocando mais informações, de maneira que essas informações, né, com esse grande volume de dados, ela consiga se transformar, né, em um tomador de decisões, né, ajudar na tomada de decisão. Como trabalhos futuros, né, ou que ainda estão em execução, temos ali a simulação e experimentos e a construção do modelo espacial. Bom, a partir disso, o primeiro passo dessa metodologia é justamente escolher um sistema de informação que seja de código aberto, gratuito e extensível. Né? E um dos sistemas de informação geográfica mais utilizados atualmente é justamente o QGIS. Né? E o QGIS ele é de código aberto, né? E você consegue realizar o desenvolvimento de plugins, que são interfaces dentro do QGIS, né, com Python, e a ferramenta PyQt, que é justamente para criar as interfaces ali daquele plugin. Também facilita o uso do RDF lib.
uma biblioteca para dados RDF. Bom, e as tarefas principais seriam o desenvolvimento de plugins que suportassem a importação e exportação de dados, onde desenvolvemos dois plugins, que é o Triple to Layer, onde eu pego uma tripla RDF, que é um tipo de dado, e transformo em um layer, que é uma camada geográfica, e o inverso, que é eu pegar uma camada geográfica e transformar ela em uma tripla RDF. A tripla RDF é uma estrutura onde eu tenho um sujeito, um predicado e um objeto, e eu consigo interligar essas informações de maneira semântica, onde eu consigo atribuir um significado a esse dado. E eu posso ter um sujeito, um predicado, e vários objetos ou vários sujeitos, e eu consigo formar uma rede a partir daí, um grafo, que seria justamente você interligar várias informações a um determinado ponto. E isso eu consigo salvar dentro das bases de dados TripleStore ou Data.Word. Bom, aqui está a interface, do Triple to Layer, que é pegar uma tripla RDF e transformar em uma camada geográfica. E ela segue um padrão, onde você consegue realizar uma consulta em um banco de dados, que aqui eu consigo especificar qual seria o banco de dados. Nesse exemplo mostrado na imagem é o Data.Word, dataset, onde eu consigo especificar qual o dataset e qual a query que eu quero, a consulta que eu quero usar. Por exemplo, nesse caso aqui eu estou especificando um caminho de um dado, e dentro desse dado, que seria o arquivo Sparkle, eu estou realizando uma consulta. Só que essa consulta ela tem uma semântica que é utilizada a linguagem Sparkle. Sparkle ela é próxima do SQL, bem próxima, onde eu utilizo selects, justamente para selecionar o que eu quero. Como nesse exemplo aqui eu consigo selecionar uma célula com uma determinada resolução, com um determinado tipo de dado. Nesse caso aqui, onde o tipo de dado que eu quero aqui é do tipo SWKT, com uma determinada solução ou resolução, e uma área de referência aqui que seria justamente minha dimensão. E eu consigo, a partir disso, importar essas informações e consigo gerar minhas camadas dentro do QGIS. Só que esse processo, ele parte do princípio onde você pega uma camada e passa por um processo de discretização, onde você precisa homogeneizar esse layer, utilizando uma grade celular, onde eu tenho uma informação geográfica bruta, que ela pode ser do tipo contínua, dinâmica ou categórica. E dependendo do que eu quero, e dependendo também do tipo de dado que eu tenho, eu vou utilizar um certo tipo de metodologia. Nesse caso aqui, como são dados categóricos, eu utilizo o majority justamente para realizar a sobreposição das células e o preenchimento das células, onde eu consigo realizar essa discretização aqui. Como resultados obtidos, aqui é mostrado justamente a interface do plugin da Layer to Triple, onde eu pego uma camada de dados e transformo em uma tripla RDF. Como isso acontece? Eu consigo selecionar a minha camada geográfica, carregar ela, e aí eu vou selecionar qual vai ser a URL da base de dados que eu vou subir, quais são os atributos que eu preciso selecionar, os valores, onde eu vou justamente alocar essas determinadas informações, e rodando esse programa, eu consigo exportar um dado do tipo Turtle. E esse dado ele me traz um conjunto de informações, que são meus dados, e observações. Aqui como resultado, nós temos justamente, com base em dois projetos publicados no Data.Word, usando o Datacube Vocabulary, que seria o projeto Dados de Cobertura, nós obtivemos um total de triplas de 2.966.868 triplas RDF, com 726.488 observações. Temos também os fatores, que são drivers, onde o total de triplas RDF foi 870.499 triplas RDF, e a quantidade de observações foi 207.000
568 observações. Aqui nós já temos a parte da consulta, que é realizada dentro do banco de dados Data.Word, né? Onde, nesse caso, eu utilizo a linguagem Sparkle para selecionar, para realizar uma consulta e pegar essa consulta e conseguir ter um resultado dentro do QGIS. Né? Então, aqui o que ele faz é selecionar uma célula de agricultura de um determinado tipo de dado. Né? Então, eu seleciono um serviço, aí minha observação que eu quero dentro de uma base de dados é justamente as médias de uma medida de agricultura. Então, eu vou pegar a média das medidas de agricultura de um determinado dataset, que é uma base de dados, e eu quero a dimensão, né, dessa área de referência. E como filters, né, resultado, que são as características, eu vou ter justamente ali a mudança de cobertura de terra, né, de agricultura. E como resultado dessa minha consulta, eu tenho justamente essa camada aqui que eu posso visualizar dentro do QGIS, né, que ele mostra justamente uma classificação de cores aqui, né, que significa o percentual de agricultura em cada uma dessas células da camada geográfica. No mais, esse foi o nosso trabalho. Conclusão, o trabalho ele propõe um vocabulário baseado no RDF DataCube para facilitar a publicação, o reuso e a replicação de modelos de mudanças de uso e cobertura de terra, estruturado em medidas, dimensões e atributos, né? E esse vocabulário ele promove transparência e reprodutibilidade, de maneira que eu consiga, por meio da linguagem Sparkle, conectar essas informações e fornecer para ela, né, um significado, né, para essa estrutura de dados ser semântico. Né? Consigo colocar ali várias informações e enriquecer esse meu dado. Né? Isso promove justamente a criação de políticas públicas e também criação de estratégias de mitigação de certas mudanças de uso e cobertura de terra. As referências utilizadas, mas os autores agradecem às agências de fomento, a FAPEM, a CNPq pelo apoio financeiro, por meio das bolsas de iniciação científica.